Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia inicia agora mais uma edição pelo Sistema Público de Comunicação do Acre. E no programa de hoje, uma conversa sobre uma relação importante para o nosso desenvolvimento econômico e sustentável: a relação entre agricultura e meio ambiente. Como podemos fortalecer a nossa produção agrícola em uma região com tanta biodiversidade, mas também tão delicada como a Amazônia? A Embrapa, em parceria com a Uninorte, uma instituição de ensino superior privado aqui da região, e com o Banco da Amazônia, tentou responder a essa pergunta por meio de um grande encontro realizado aqui em Rio Branco, que trouxe cientistas da Embrapa de todo o país. E o Ideias da Aldeia não poderia deixar de trazer para o debate o pesquisador Paulo Vatti. Ele é engenheiro agrônomo da Embrapa Acre e foi o editor técnico de um livro que fala especificamente sobre o manejo do solo no Acre. Boa noite, Paulo. Um prazer tê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, o prazer é nosso e da Embrapa para poder esclarecer algumas coisas sobre os solos do Acre. Vamos esclarecer então, portanto, por que o solo do Acre é diferente em relação às outras regiões aqui da região amazônica. Ele é diferente? As pessoas que vieram para cá, no início, principalmente assim, agora, na década de 80, né, final de 70, vieram com a expectativa que os solos seriam muito férteis, né? Já havia propaganda em relação a isso. Porque logo que foram feitos os primeiros estudos no solo, descobriu que aqui eram diferentes dos solos do resto da Amazônia. Mas não se compreendiam muito essas diferenças. E que diferenças são essas, Paulo? Os solos aqui nós dizemos que são mais férteis. Férteis significa que eles têm mais nutrientes, mais quantidades. As plantas precisam para crescer de luz, de água e dos nutrientes minerais. Esses solos têm muitos nutrientes estocados. Diferente dos outros solos da Amazônia, que esses nutrientes têm que ficar nas árvores, nas folhas, que nós chamamos de ciclagem. Aqui no Acre não, os solos são bastante ricos. Mas esse solo mais rico causa também problemas. Por exemplo, os solos se encharcam muito, quando secam ficam muito duros, então ficam difíceis de serem produzidos em alguns locais. Agora, quando nós falamos também em solos do Acre, nós estamos pensando principalmente a maioria dos solos do Acre. A região leste aqui do estado, nós temos solos que são iguais do Pará, solos iguais do Mato Grosso. A região leste que você chama é aqui o pessoal do Vale do Acre, né? Isso, por exemplo, principalmente, por exemplo, o município de Chapuri, Quinari, nós temos o que chamamos latossolos, que são solos velhos. Mas a maior parte dos solos do Acre são solos jovens, são assim, quase que bebês, esses solos, em tempos de idade, né? E aí são, por exemplo, Tarauacá, Feijó, Manoel Urbano, são municípios, por exemplo, que têm esses solos muito jovens. Mas os solos velhos e os solos jovens, os solos velhos são os solos melhores do que os solos jovens para a agricultura ou não? Vamos dizer que os solos velhos são mais sábios, eles estão mais cansados, são, assim, já estão mais desgastados, né? Mas sabem como fazer uma planta produzir. Já aprenderam a fazer isso. E aí são fáceis de serem manejados, né? Os solos jovens não. Qualquer coisa que você faz nele, ele pode se degradar. É uma criança, você tem que levar com muito mais cuidado. Mas nós sempre aprendemos ali no ensino fundamental, no ensino médio, que os solos da região amazônica, Paulo, são solos pobres. Quais são os erros que tem nesse conceito passado por vários professores? Dizer que, ou generalizar, que a região da Amazônia, a Amazônia inteira, é uma região que possui um solo, tem uma floresta muito grande, muito densa, mas, em compensação, tem um solo muito delicado. Nós precisamos lembrar um pouco de história, né? Se você pensar, por exemplo, Rondon, quando veio para cá, né? Não faz 50 anos ainda, que chegando em Rondônia, né? Ele não sabia nada, eles estavam indo no rumo da fumaça dos índios, né? Onde eles faziam as aberturas, as roças deles, né? Não se conhecia nada da região. O que se conhecia da região, o que era? Principalmente o noroeste do Pará, algumas regiões em torno de Manaus, né? E a frente de expansão, né? Que vinha pelo sul de Rondônia, principalmente. Aqui era uma região de difícil acesso. Foi-se estudar, o que se tinha aqui eram seringueiros que não tinham assim, o conhecimento de manejar o solo, né? Foi-se estudar o solo a partir de 74, 76, quando começou a estudar os solos do Acre. Tem até um projeto que vocês colocam no seu livro, né? O Radan, Radan, na verdade é um projeto, né, que foi feito pelo governo brasileiro, né, com várias instituições, o IBGE, a Embrapa, né, que foram assim, o primeiro mapeamento em grande escala da Amazônia. Mas não só de solos, mas de vegetação, de recursos minerais, né? E nesse projeto se descobriu que os solos do Acre eram realmente diferentes e eram férteis.
Aí a primeira ideia que se deu, então lá vai ser muito produtivo, porque esses solos são os solos que ocorrem nas regiões mais ricas do mundo, onde as civilizações, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, na parte do rio Eufrates, entendeu? Que são assim onde as populações floresceram, porque as populações antigas, né, as antigas civilizações, cresceram em locais de solos férteis. Então você achava que aqui seria uma maravilha, porque existiam os mesmos solos. E do ponto de vista agrícola, isso não se consolidou? É difícil, porque são solos frágeis. Lá você tem um clima frio, aqui você tem um clima quente. Lá você não chove tanto, aqui chove muito. Então você tem outras diferenças que faz com que esses solos sejam mais difíceis de serem manejados, serem cuidados. Quando tu falas em manejados, o que tu queres dizer especificamente? Manejado é usar o solo, entendeu? Usá-lo para qualquer fim, por exemplo, seja para fins agrícolas ou até fins de exploração madeireira mesmo. Por exemplo, você vai fazer a exploração madeireira, como você vai construir a estrada, como você vai construir aquela abertura picada, né? Agora, quando você passa para a agricultura, você usa de forma mais intensa. Você tira a floresta, você passa a passar máquinas ali em cima, você faz o plantio, né? Às vezes a cada 6 meses, ou então pelo menos uma vez por ano. Então você passa a usar o solo de forma mais intensa. E aí, por ser um solo jovem, por ser uma criança, ele tem dificuldades de responder algumas manejos, ele não se comporta bem. O Paulo, você disse, voltando àquele raciocínio do velho e do jovem, que essa região aqui do Vale do Acre possui terras mais velhas. E a região ali do Vale do Tarauacá em Vira, ali do Purus, são solos mais jovens e, portanto, mais pobres ou mais delicados. Quer dizer, então, que pelo zoneamento ecológico econômico, que agora entrou em uma nova fase, aquela região ali do Tarauacá em Vira, do Purus, vai ficar assim, com a responsabilidade de ser mais preservada ainda, é isso? Sim. Primeiro, eu vou dizer assim, o que esses solos, nós falamos solos do Acre, porque a rodovia passa, a BR-364 passa dentro do estado do Acre. Mas esses solos, eles envolvem uma parte maior do Amazonas. Para quem lembra de geografia, toda a parte oeste do Rio Madeira e a parte sul dos Solimões tem esses solos. Então, é uma região ampla. Agora, Solimões é lá em cima. Então, é uma área enorme, né? Agora, por exemplo, nessa região imensa, você tem solos diferentes, você tem vários tipos de solos, não é um tipo de solo apenas. Então, você vai ter solos com melhor potencial agrícola. E aí eu digo potencial agrícola, assim, facilidade de manejar, de trabalhar com máquinas, de trabalhar de qualquer operação. Por exemplo, é um solo que resista mais à erosão e solos muito menos resistentes à erosão. Por exemplo, Tabatinga, por exemplo. Tarauacá é conhecido pela produtividade, os abacaxis enormes que tem lá. Parte disso aí é devido aos solos serem mais férteis. Mas lá também, ao você tirar a floresta, o solo desaba. Quem conhece a região vê que quando coloca esse pastagem lá, o solo cai mesmo, não é erosão de fazer uma vossoroca. O barranco inteiro, assim, a encosta inteira cai, desaba. Então os danos são graves, né? O manejo tem que ser muito diferente. Você não pode entrar com técnicas que você usa nem aqui, por exemplo, que já são um pouco diferentes, mas são muito mais próximos do resto da Amazonas, né? Ô Paulo, então, pelo que tu estás colocando aí, o agricultor fica entre a língua e o beiço, porque ele tem, desculpa a expressão, mas é bem isso, porque ele tem um solo bom, sim, mas ao mesmo tempo ele não pode desmatar, porque senão ele causa um problema ambiental medonho. Justamente. Essa é a situação. Você tem grande parte dos solos do Acre não tem potencial agrícola. Agora, principalmente da região central do estado. Quem conhece o mapa de solos do Acre, eles chamam de cambissolos e vertissolos. É uma mancha diferente, assim, uma mancha, assim, principalmente a região central, praticamente assim, é totalmente diferente os solos, né? Então, ali a agricultura é muito difícil. E tem mais um problema ainda. Ali ocorre um tipo de vegetação, a floresta que predomina é a floresta de bambus. Porque a taboca, bambu, né? A taboca, né? Porque a taboca, por incrível que pareça, ela é uma planta muito eficiente em extrair nutrientes. Ela consegue tirar nutrientes de onde não tem, embora ela tenha muito lá. Porque ela consegue armazenar água nos seus colmos, né? E além disso, é uma planta assim, que quando lá seca,
Quando para de chover um pouco, o solo perde muita umidade, a água fica, assim, as plantas normais não conseguem retirar a água com abundância do solo. Por isso que lá, por exemplo, o bambu se dá bem. E o abacaxi também. O abacaxi é uma planta de regiões desertas, né? O abacaxi é uma planta que se desenvolve muito bem em regiões áridas, né? E semiáridas. E lá ele se dá bem. Então, você precisa de uma cultura diferente lá, você precisa de técnicas de manejo diferentes para essa região. Pelo que tu estás colocando aí, Paulo, então a responsabilidade do governo, dos técnicos e instituições como a Embrapa, por exemplo, aumentam muito mais, porque então nós temos que planejar, assim, com exatidão matemática, o que investir e onde investir, não é isso? Porque senão você acaba ocasionando um problema ambiental muito grande aqui. Justamente, nós temos um problema porque é uma surpresa ter esse tipo de solos numa região tropical. Então, quase não existe conhecimento no mundo em relação a isso. Você tem alguns tipos solos parecidos na Costa Rica, alguma coisa no Japão, mas assim, existe pouco conhecimento. E mesmo, por exemplo, o Japão não é uma região tropical, é mais temperada, né? Então, não existe muito conhecimento no mundo de como manejar esses solos numa região tropical. Isso já é um grande problema. Eles, assim, se aprender a manejar, você pode ter algum uso-benefício econômico, mas precisa ter muito cuidado, porque são solos, por serem jovens, são solos muito suscetíveis a serem degradados. Então, há necessidade de muita pesquisa, muitos estudos. E você tem uma ideia, por exemplo, até pouco tempo atrás, as pessoas até falavam genericamente, os solos do Acre são diferentes, mas usavam os mesmos conceitos, os mesmos indicadores de solos de outras regiões do Brasil. Qual o problema disso? O problema é que você toma medidas totalmente equivocadas. Por exemplo, os solos aqui são ácidos, né? E no Centro-Oeste, por exemplo, em São Paulo, qualquer estado, tem um elemento, que é um elemento tóxico, que nós chamamos de alumínio, né? Então, você não sabe, alumínio mata plantas, alumínio é tóxico para as plantas. E quando se faz análise de solo, se lê lá, se o teor de alumínio for acima de 1 unidade, você tem que corrigir o solo, tem que fazer calagem. Aqui os solos têm 14, 15, 10 unidades maiores do que o valor tóxico, né? Muito ácido. E não precisa fazer calagem, entendeu? E aí você coloca mais... Aí você estaria fazendo uma correção do solo, colocando um insumo em quantidades muito maiores do que se usa na outra região, que aqui já é mais caro. Ao colocar esse insumo, você está revolvendo o solo, que não é bom fazer isso. Você teria que fazer um plantio direto aqui. Aqui você não pode fazer plantio convencional, que o solo é mais frágil. Aí você revolve o solo, então você causa um prejuízo econômico enorme. Você manipula o solo maneja, que a gente fala, de forma totalmente errada e causa danos ambientais, porque esse manipular o solo errado vai diminuir a capacidade desse solo infiltrar a água, vai causar mais erosão, vai assorear rio, vai ter mais enchentes, quer dizer, é um dano enorme por causa de interpretar de forma equivocada um único elemento do solo. Então você precisa, assim, precisamos aprender a manejar isso. Paulo, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes, tá ok? O Ideias da Aldeia volta após o intervalo. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o pesquisador da Embrapa, Paulo Vatti. Paulo, você fazia uma análise a respeito do solo acreano, das diferenças que esse solo tem em relação a outras regiões do país e comparando com outras regiões do mundo. E aí eu te pergunto, em função dessa análise, qual o perigo de se estabelecer aqui o agrobusiness? Há algumas pessoas que defendem a entrada no estado do Acre do agrobusiness, da agricultura voltada para o grande mercado, para a grande produção. O Acre comporta esse tipo de economia?
É uma resposta difícil e tem muitas variantes, né, envolvidas, né? Vou dizer, por exemplo, algumas regiões do Acre comportaria, por exemplo, um tipo de agricultura de exportação como foi feito no Chile. Que o Chile também tem solos vulcânicos, de origem vulcânica, como são nossos solos aqui. E são frágeis também. E lá é fruticultura de exportação e é altamente rentável, né? Se você imaginar agora agricultura de grande escala, que demanda equipamentos, por exemplo, máquinas, coletadeiras, né? Por exemplo, uma coletadeira para soja, por exemplo, para ser economicamente viável, precisa de 800 hectares. Então isso é para grandes produtores. Isso daí só vai ser possível nas áreas mais planas e onde estão os latossolos aqui no estado, que é 8% do estado apenas. E está em qual região isso? Está na região aqui do Quinari, Chapuri, no eixo da BR-317 e em direção ao Amazonas, né? Então, é uma região restrita do estado. Nós temos, por exemplo, de ter condições de ter agricultura de alta tecnologia aqui, para pequeno produtor e para grande produtor. O pequeno produtor vai ter uma vantagem diferencial muito grande, porque ao manejar, por exemplo, a fruticultura, ele vai ter a seu favor um solo muito fértil. E isso já é vantagem. Só que ele não vai poder usar técnicas de agricultura, por exemplo, de alto impacto, que é a mecanização, né? Agora, o grande produtor, por exemplo, ele vai estar restrito também, por exemplo, mesmo se você considerar assim, o grande produtor hoje, para fazer a soja, ele vai se fazer nas áreas que tem as fazendas com pastagens, que são as grandes pastagens, né? Só que mesmo assim, por exemplo, vai ter dificuldade de fazer essa agricultura em Sena Madureira, porque lá os solos não são propícios para soja, não são propícios para a agricultura mecanizada. Então ele vai estar limitado ao relevo, entendeu? Então, assim, não há um grande risco. Nós já temos aqui na região do Quinari algumas poucas experiências com arroz e com soja também. Mas essas experiências parecem que não se fortalecem com o passar do tempo, principalmente a soja. Falar em soja na Amazônia sempre dá tem-se um grande temor, justamente por esse problema que você colocou aí, de necessidade de grandes áreas devastadas, o que em uma região como a nossa, que tem uma biodiversidade que, ao que me parece, tem que ser preservada, sempre é um perigo, né? Existe... Essa questão da soja é bastante polêmica, né? Eu não sei se seria aqui o local para a gente tratar agora, mas você mantém a biodiversidade usando o solo ou a paisagem de acordo com o seu potencial. Então, por exemplo, se você imaginar uma grande fazenda de soja, você tem que ter essa fazenda, área de reserva legal, área de preservação permanente, você não pode substituir. Então, o primeiro erro que se comete é permitir que se faça qualquer tipo de agricultura, e aí não é só com um grande produtor, o pequeno também, ele não respeita essas situações. O pequeno produtor, ele desbroca, ele derruba a área de preservação permanente, entendeu? O que se tem preocupação é que o grande produtor, por ter capital, ele tem um esforço, uma capacidade de fazer isso mais rápido, né? Mas o problema é nos dois tipos de público, né? Vamos dizer assim, dois tipos, né? A soja, ela não existe por si só. A soja, ela vai existir dentro de um sistema que é de produção de grãos. Então, se o Estado tiver aptidão para a produção de grãos, você vai ter a soja naturalmente. Porque a soja é muito importante para a rotação com milho. Se você incentiva alguém a produzir milho, você deveria permitir a soja também. Porque a soja com o milho é o casamento perfeito. A soja tira nitrogênio do ar e melhora o solo, ela recupera o solo. E o milho não faz isso, né? Agora, eu não acredito, por exemplo, eu vejo assim, região de Acrelândia, por exemplo, eu não acredito que vai entrar a soja lá em grande escala. Se for fazer lá, vai ser pequena escala, pequenos produtores, para utilizar a rotação de culturas. Mas por que você não acredita que em Acrelândia vai entrar? Porque o perfil do produtor é a agricultura familiar, entendeu? A estrutura fundiária ali favorece a agricultura familiar. A escala deles, por exemplo, eles vão ter um trator que vai fazer 50, 60 hectares, 2 colônias, cada produtor vai ter 2, 3 colônias, né? Vai ter metade da sua área com floresta, que é a reserva legal, no mínimo, né? Hoje a lei exige mais, mas como você pode ter um zoneamento lá e lá uma área mais propícia para a agricultura, você poderia mudar um pouco isso, preservaria ainda a biodiversidade,
tem que preservar a questão das áreas de preservação permanente, né? Isso não se discute, né? Mas, e aí, por exemplo, a soja seria viável ali, porque é a forma dele produzir com mais sustentabilidade. O solo é um dos recursos mais importantes. O solo controla a biodiversidade. Quando pensamos no solo, ele que mantém a floresta, a biodiversidade. Se você degrada esse solo, você está degradando ao longo tempo você vai degradar isso. O solo ainda é quem controla parte importante do ciclo hidrológico. É nele que entra a água, é ele que faz a filtragem da água, ele que cria as nascentes. Sem o solo não há essa passagem. Nós teríamos a água correndo, como no asfalto, correndo diretamente para o mar. Se você azulejar a Amazonas, entendeu? E tirar o solo, né? O que vai acontecer com a nossa água? Vai virar um deserto, porque a água vai bater e vai escorrer. O solo que faz esse tratamento da água, né? Um tratamento gratuito. Então nós não podemos... E o produtor sabe disso. O produtor tem consciência disso, né? Então, e ele tem que manter o solo produtivo. Manter, por exemplo, se ele quer ter água para o seu gado, se ele quer ter água na sua propriedade, ele tem que manter o solo. E aí eu não vejo assim a soja como um dilema, entendeu? Eu vejo a soja como um componente de um sistema de produção de grãos, entendeu? De rotação de culturas, porque eu tenho medo, por exemplo, de você fazer milho. Isso degrada. A soja como mais um elemento na produção de grãos. Num sistema de produção de pequena agricultura familiar, entendeu? Que ela entra em rotação e mais ainda em plantio direto. Porque hoje, por exemplo, você está preocupado, por exemplo, com por que a soja não deu certo ali? Porque a soja foi plantada no sistema convencional, entendeu? O sistema convencional, todo mundo já sabe que é um sistema que não mantém a produtividade do solo, que degrada o solo. No Brasil inteiro, né? Aqui é mais grave ainda, que aqui chove mais, você tem mais erosão. Ô Paulo, você é um pesquisador da Embrapa e certamente conhece aquela região do Vale do Juruá. O que aquela região tem de específico em relação à agricultura? Nós temos um grande projeto lá do INCRA, o Santa Luzia, que tem uma série de problemas, inclusive de infraestrutura. Em relação a solo, como é que é aquela região? O que poderia ser melhorado ali? Ali, em torno de Cruzeiro do Sul, os solos voltam a ser um pouco mais próximos dos solos aqui da região leste. Por exemplo, a região central do estado, que tem grandes diferenciais em relação aos solos, né? Então lá você volta a ter solos novamente pobres, né? Mais pobres, mais envelhecidos. E aí você tem um problema sério, porque você não tem reposição de nutrientes, você não tem reposição de insumos. Uma agricultura sustentável significa que você tem que manter ou aumentar a fertilidade do solo. Você tem que manter a capacidade do solo, ou melhor dizendo, do sistema, né, assim, do ambiente, em produzir. Quer dizer, o que um produtor recebe hoje como herança do pai, o que nossa geração recebeu de benefícios, né, ambientais, nós temos que transferir isso para as próximas gerações, né? E lá, o que acontece? A agricultura é distração apenas. Você não tem reposição de nutrientes. Então, quando eu tirei 50 sacas de milho de uma área, eu não tirei só milho, eu tirei fósforo, eu tirei nitrogênio, eu tirei potássio. E não repõe isso. E quem está repondo isso? Entendeu? Ninguém repõe. Então, se você não repõe, você vai degradar. O que acontece, por exemplo, com alguns solos do Acre, que são tão ricos que você tira e parece que não tirou. Por exemplo, por que as pastagens do Acre são produtivas, né? As pastagens do Acre são maravilhosas, né? Porque a quantidade de cálcio, de magnésio que tem no solo é 50, 100 vezes o que ela precisaria em 20 anos. Então você teria assim, condição de uma pastagem de exportar carne, exportar leite por 1000 anos e não vai esgotar. E em determinadas regiões isso, né, Paulo? Isso, tem determinadas regiões. Então, por exemplo, são muito ricos, né? Só que isso quando você tem os solos férteis. Agora, e quando você não tem esses solos férteis, você está tirando, não há reposição. Então, por exemplo, uma das preocupações que nós colocamos como o livro, né? Manejo do solo e recomendação de adubação. Porque a adubação é importante. A adubação, por exemplo, é um sistema que se você retira, você tem que repor. E como você vai repor? Ou com adubação orgânica, se tiver disponível, ou com adubação mineral. Ô Paulo, antes da gente falar do livro, vamos fechar esse assunto do Juruá. A produção de hortifruti granjeiros é uma grande reclamação naquela região. Frutas como tomate, por exemplo, produção
de hortaliças, como alface ou rúcula, é muito pouco lá. Então, o preço desses produtos ali é muito alto. Aquele solo daquela região realmente não tem condições de produzir culturas desse gênero? O solo não tem condições de produzir se não for feita uma adubação. Ali, por exemplo, não se usa todos os solos brasileiros, isso é uma coisa assim, a gente fala que os solos do Acre são ricos, mas todos os solos, inclusive os nossos solos férteis, eles têm deficiência em fósforo. Fósforo é uma coisa assim, totalmente baixa, assim, solos são pobres de forma geral, tá? Se você começar a fazer adubação com fósforo lá, por exemplo, com algumas leguminosas, você recupera essa capacidade de produção dos solos. Lá a produção está mais dependente de áreas de enchente, quando a água joga os nutrientes do rio na enchente, entendeu? Agora, por exemplo, o que acontece lá? A desmate está avançando cada vez mais, que o produtor abre uma área, produz alguns 5, 6 anos ali, a fertilidade cai, não consegue mais produzir, o que ele faz? Avança a derrubada e abandona a área. Então, cada vez mais o pequeno produtor está aumentando, expandindo a sua área de produção, assim, está expandindo a sua área aberta, mas mantendo sempre a produção pequena, a área de produção pequena, e aumentando as áreas degradadas. A produtividade baixa, área degradada, sim, problemas ambientais de toda ordem. Bom, nós temos aqui o livro que foi lançado com o apoio do Banco da Amazônia e da Uninorte, né? O nome do livro, Manejo do Solo e Recomendação de Adubações para o Estado do Acre. Quanto tempo de estudo, Paulo, para poder concretizar esse projeto aqui? Não foi muito. Esse livro basicamente foi 2 anos na sua elaboração, né? Porque já existia muito. São 30 anos de pesquisa com solos do Acre. Como eu disse, em 74, 76 foram feitos os primeiros estudos pelo Radam Brasil. E a partir disso, várias pessoas, houve tese em várias universidades. A Embrapa Amazônia Oriental veio vários pesquisadores aqui trabalhar com solos do Acre. Então, começaram a criar o conhecimento. Só que esse conhecimento, ele estava em setores da academia, vamos dizer assim. Em alguns setores... Não chegou na ponta, né? Tinham conhecimento. Nós notamos, por exemplo, eu próprio, quando cheguei aqui, tive dúvidas em ver certos resultados de análise de solo e não compreender como que podia existir valores daquelas magnitudes, né? E algumas pessoas não sabiam explicar direito por quê, e fui conseguir as respostas fora daqui. Tive que ligar para Viçosa, tive que ligar para Belém para saber o que estava para explicar aí. E aí surgiu a ideia, se eu que sou da área de solos, sou um especialista, sou um doutor, né? Deveria conhecer bem esse ambiente, não conhecia, o que esperar das outras pessoas que não tiveram acesso às informações que eu já tive? E aí foi a ideia de reunir o máximo de pessoas possíveis, especialistas, para que eles reunissem as informações que já existem e passassem para uma linguagem acessível, né? Então, isso aí foi um trabalho assim e como muitas pessoas já trabalhavam com esse tipo de solo, né? Foi relativamente fácil o trabalho. Como é que eu faço para conseguir um exemplar desse? Nós temos exemplares para venda na Uninorte, né? Que a Uninorte apoiou o livro, né? E o evento também que foi feito. E tem também exemplares à venda na Embrapa. Nos 2 locais encontra pelo mesmo preço. Quanto é É R$50 cada exemplar. Paulo, a equipe do Ideias da Aldeia agradece muito a tua participação aqui no nosso programa. Tá, obrigado. Nós também agradecemos a presença de estar aqui e colocamos a Embrapa à disposição para esclarecer qualquer coisa que for necessária, né? E tanto o produtor como também o pessoal da assistência técnica. Aliás, o pequeno produtor, caso queira uma assessoria da Embrapa, ele pode se dirigir à Embrapa, tem atendimento lá para o pequeno produtor, como é que funciona? Sim, ele pode se dirigir à Embrapa, que tem lá o pessoal da comunicação, de negócio que atende, né? Mas eu recomendo que ele procure primeiro assistência técnica, né? Que é a CEATER, né? Porque é mais fácil, a pessoa às vezes já sabe, inclusive, a quem direcionaram ele, se for um problema. E muitos problemas que às vezes ele tem, mais pessoas podem ter, né? E ao levar isso para a assistência técnica, se não souber responder, vai nos procurar e nós vamos tentar resolver. Nem sempre nós temos a resposta, né? Mas vamos buscando, vamos buscando. Ok, Paulo, mais uma vez obrigado.
Bom, e esse foi o nosso Ideias da Aldeia de hoje. A você que nos acompanhou em uma das cidades acreanas, obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Olá, no Ideias da Aldeia de hoje, uma conversa sobre agricultura e meio ambiente. Como fortalecer o nosso setor agrícola, preservando a nossa biodiversidade. E para falar sobre isso, nós conversamos com o pesquisador da Embrapa, Paulo Vatti. Ele é engenheiro agrônomo e faz uma detalhada análise sobre esses dois setores, agricultura e meio ambiente. Então hoje, no Ideias da Aldeia, você não pode perder às 10 da noite. Até lá!